Beleza, pessoal? A gente aqui de novo para a gente falar sobre posicionamento de elementos. Até então, a gente estava falando de margem, paging, só que merging e paging são muito diferentes de posicionamento de elemento. Quando a gente usa merging ou paging, a gente está fazendo distanciamento de bordas, das margens, dos preenchimentos, mas o posicionamento é diferente, porque a gente define um posicionamento, tanto do topo, um posicionamento à direita, um posicionamento à esquerda, um posicionamento na base inferior. Então a gente vai aprender agora sobre posicionamento. Então, para que a gente possa aprender, vamos criar logo uma div, e eu vou utilizar agora um ID, e vamos colocar o nome dela div1. Vamos bem rapidinho. E aqui no nosso estilo CSS, vamos colocar, como a gente está usando um ID, um hashtag div1, e vamos utilizar ela. Vamos colocar o nosso position absolute, né? Absolute por quê? Porque o relativo, quando eu uso um position relativo, ele depende do posicionamento dos outros elementos dentro da minha página. Ele depende de posicionamento dos elementos e tamanho dos elementos, né? Então ele se adequa aos tamanhos e posicionamentos. Quando a gente usa absoluto, não. A gente define que ele vai ficar do topo tantos pixels, da direita tantos pixels, ele vai ficar naquela posição e vai sobrepor os outros elementos. E aí a gente vai entender melhor já já. Vamos aqui colocar logo um background color de fundo. Vamos colocar aqui ponto e vírgula. Vamos colocar aqui uma largura de 300 pixels e uma altura de 100 pixels. Vamos ver como está ficando. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. E aí a nossa elemento aí na tela, nossa div. Esquecemos aqui de zerar as margens e preenchimentos, que a gente usa asterístico. Asterístico porque eu estou falando que tudo, ou seja, todos os elementos da minha página vão ser zerados em margem, né, 0, e preenchimento 0. Então, quando eu faço isso, acontece o zeramento de margem e preenchimentos. Beleza? Vamos lá. Agora dá continuidade. Vamos aprender uma coisa. Bordas arredondadas da minha div. Como eu posso fazer isso? Border radius. E a gente vai colocar aqui, para a gente ver mesmo o arredondamento, vou colocar 10 pixels. Salvar. E olha aí o arredondamento nas bordas, arredondou todas os cantos foram arredondados. Então você percebe o arredondamento aí. Uma outra coisa que a gente pode fazer é um sombreamento, que é o box shadow, e colocar sombras. Vamos aqui colocar, para a gente ver realmente a sombra, eu vou colocar aqui 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels e a cor da nossa sombra. Deixa eu escolher uma cor aqui na nossa paleta de cores. Vamos botar aqui esse amarelo. Nossa paleta de cores, definir essa cor, ponto e vírgula, salvar. E vamos atualizar nossa página rapidinho para ver como fica. Olha aí a nossa sombra, o sombreamento da nossa div. Então esse é uma estilização bem interessante de se fazer, beleza? Então agora, deixa eu até diminuir aqui, né, a sombra. Não, diminuir não, na verdade eu vou tirar essa sombra e tirar essa borda.
beleza? Para a gente fixar o conteúdo de absoluto e relativo. Então vou aqui criar, vamos criar aqui uma outra div e vamos colocar id div2. Salvar e vamos aqui estilizar a nossa div2. Vou já copiar aqui, aproveitar, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui a minha div2. Vou mudar a cor, né? Vamos colocar aqui um azul para a gente duelar aqui, caprichoso e garantido. Vamos lá, atualizar aqui. E olha aí, professor, cadê a nossa div vermelha? Ela está embaixo da div azul. Por quê? Porque a gente está, quando a gente inicializa, a gente coloca uma div e não especifica o posicionamento, ela fica zerado, né? Então vamos aprender agora esse posicionamento. Então vamos colocar aqui que o top da div1, ela vai ficar, a distância dela do topo, vou colocar de 200 pixels. Vamos lá atualizar. Olha aí, ó, a nossa div vermelha aparecendo, distanciamento de 200 pixels. E vamos lá de novo. Vamos do left, eu quero que ela fique 200 pixels. E vamos atualizar. E olha aí, a nossa div sendo distanciada do topo e da margem lateral em 200 pixels. E agora que eu vou distanciar, né, da margem da direita, eu vou colocar 200 pixels. E também do bottom. Opa, esqueci do ponto e vírgula. Olha aí, do bottom de 200 pixels. E aí vamos atualizar. E olha aí para onde o nosso azul, nossa div está. Então está distanciado à direita e aqui a margem inferior, e está a outra div do topo e à esquerda está distanciado. Então isso aqui a gente fazendo uso de posicionamento. Então eu vou tirar aqui o posicionamento para a gente aprender uma outra propriedade aqui. Quando eu tiro o posicionamento, vai acontecer o seguinte: a nossa div vermelha some. Ela não sumiu, na verdade ela está embaixo da div azul por causa do posicionamento. Existe um outro que é o z-index, né? Que a gente pode definir aqui, é como se fosse um peso. O z-index, se eu colocar que a minha div 1, o z-índice é 2, e o z-índice da minha div 2 é 1, não vamos esquecer o ponto e vírgula, olha o que vai acontecer. O vermelho vem para frente, porque eu disse que o z-índice é 2, ou seja, o meu id 1, o meu z-index é 2, ou seja, tem tipo um peso maior, sobrepõe o 1. Né? Então você percebe que com isso, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui que a nossa largura é 100%. Olha o que vai acontecer. 100%. Então o z-index aqui da nossa div que está vermelho está sobrepondo o azul. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente entender agora o position de absoluto e relativo. Agora eu vou mudar para relativo. Olha o que vai acontecer. Para você ver que ele se adequa ao tamanho e a disposição dos elementos. Olha aí, ó. Opa! Ele se adequa ao tamanho e disposição dos elementos. Ou seja, embora a gente não tivesse definido a posição aqui, ele mesmo faz o seu ajuste. Vamos voltar para